o negócio que deu errado em 1776, alguns anos depois dá certo em 1789, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é exatamente isso. Se você vai cavucando de onde vem a ideia da Revolução Francesa, que é derrubar as monarquias, vem do movimento ocultista, que está querendo implementar uma nova ordem mundial. E eles implementaram uma nova ordem mundial. A ordem mundial do feudalismo medieval dominado ali pelas monarquias europeias foi para o espaço. Então o grande reset, ele bebe nisso. O grande reset é uma proposta de uma outra ordem mundial. Só que essa ordem mundial, ela é muito inspirada na tecnocracia do início do século XX. A famosa tecnocracia lá do Joshua Haldeman, que é o avô materno do Elon Musk. Eles se inspiram muito, e aí eu não sei se você lembra dessa obra, H.G. Wells. H.G. Wells é fundamental, né, para quem gosta de cultura pop nerd. H.G. Wells tem um livro chamado A Conspiração Aberta. Você lembra desse livro? Não. Cara, Máquina do Tempo, o que mais que ele fez? É o Viagem ao Centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra é do Júlio Verne, não, Júlio Verne. Né? Pô, agora ele vê. Os outros. Tem filme pra caramba inspirado aí. E tem umas histórias meio sinistrinhas, né? Tem. Meio um clima meio de terror, né? Mesmo a Máquina do Tempo, cara, o cara vai pro futuro e tem duas sociedades. Uma que mora em cima e uma mora no subterrâneo. Isso. Né? Parece aquele filme Demolidor com Wesley Snipes, né? E o Stallone, né? Tem essa parada até o Demolidor é tipo a Máquina do Tempo mais moderninha. Ele fica congelado, né? Um policial. Acho que ele é um policial, foi punido, né? Aí ficou numa criogenia da vida. Pode falar palavrão, né? Não transa mais. E tem um mistério no filme, você lembra? Não. Que é, ele vai ao banheiro e ele fala, pô, cadê o papel higiênico? Aí o pessoal fala, é a conchinha. Tem que usar a concha. A concha. Aí termina nada. o filme e ninguém sabe como é que usa essa concha, maluco. Não, você colocou o filme. Tô falando do autor, escritor. O livro, H.G. Wells, né? Cara, o H.G. Wells, eu acho que o cara manjava muito do... Inclusive, assim, eu pensei no H.G. Wells agora na atmosfera das obras dele, guardadas as devidas proporções, lembra um pouquinho o Lovecraft também, né? O Lovecraft é aquilo ali levado a um... Não, ele cria muito conceito lá que parece muito com demônio, com coisa de ocultismo, o né? H.G. Wells ou o o Lovecraft? Né? Total, cara. Na verdade, existe um cara... Necronômico. Tem um cara que eu acho que ele tá vivo ainda, chamado... Acho que é Michael, né? Que ele é americano, mas o sobrenome é francês. Michael Berthiaud. É Berthieux. Berthieux. Esse cara, meu irmão, ele é diácono da igreja episcopal americana, que tem vínculo com a igreja anglicana. Esse cara é sacerdote voodoo. Pô. Ele é da Telemann também. E ele é sacerdote da OTOA. Em vez de ser OTO, Ordo Templi Orientis, é Ordo Templi Orientis Antiqua. A OTOA. Ele fica em Chicago. Esse cara, ele faz a fusão do Lovecraft com o Crowley, com o ocultismo. Ele pinta umas paradas, né? E ele diz que as pinturas dele são pinturas transugatianas. Transugatianas. Porque no Lovecraft, Ugat é o planeta Plutão, né? Que não é mais planeta, né? Ficou Plutão pra caramba. São dos Old Ones lá, dos... Então, depois de Plutão, você tem os Old Ones, que eles são fora da nossa... Como eles traduziram pra cá? The Great Old Ones, que ele fala, não sei, os antigos, né? Não me lembro como é que é. Então, os deuses da nossa dimensão, nosso sistema solar, são uns. Os deuses para além do sistema solar são os deuses transugatianos. Porque Yugat é o Plutão. Então são os antiguais, né? Tipo, o Cthulhu é o do antigão, né? Pois é. Tem a música do Metallica também, né? Pra quem gosta, né? The Call of Cthulhu. Né? Então, o H.G. Wells, cara, nesse livro, a Conspiração Aberta, ele também traz um papo parecido com esse projeto do Iluminismo e com esse projeto do Grande Reset, que a tese dele nesse livro é o seguinte, ele diz que a humanidade vive numa crise, né? Naquela época, né? Porque o livro é de 1928. Na verdade, o subtítulo do livro é interessante, né? Em inglês é Blueprints for a World Revolution, que é tipo o passo a passo, né? Mapa para uma revolução mundial. Então já começa a se falar sobre um governo mundial,
né, uma revolução mundial, uma nova ordem mundial. Então o H. Wells ele fala, ó, a humanidade está vivendo uma crise profunda, tecnológica, social e tal, que torna um mundo daquela época, né, chegando aos anos 30, lembrando que já tá chegando ali a crise de 29, um mundo muito diferente do que tinha acontecido antes. E ele fala, olha, pra gente resolver isso a gente tem que fazer uma conspiração, só que em vez de ser uma conspiração secreta, como a dos Illuminati, seria uma conspiração aberta, né? Porque são pessoas que publicamente reconhecem a necessidade ali de uma nova ordem mundial, com uma cooperação internacional e a ciência governando. Naquela época tinha muito essa visão de mundo positivista, né? Do Augusto Comte, que a ciência ela vai evoluir progressivamente e vai resolver todos os problemas da humanidade, e a gente deveria deixar os cientistas e os tecnólogos governarem, né? E a gente vê várias imagens, representações de como seria esse futuro utópico, é verdade. Primeiro tem aquela visão do vapor, né? Sim. A tecnologia do futuro, mas ainda com vapor. Exato. Depois a tecnologia do futuro, mais industrial, né? Exato. Com engrenagens e tudo. E hoje é o cyberpunk, né? Sim. Uma visão com essa tecnologia abundante e barata, mas com a vida extremamente pobre, né? Eu acho que foi o William Gibson que criou o Cyberpunk, né? Com o Neuromancer, né? O termo cyberpunk é dele, né? Em Neuromancer. Isso. Então, mais uma dica aí pra galera. Exato, cyberpunk, low Vocês life, vejam como é que high-tech e low life. Ligando os pontos cultura pra cultura caramba, demais. né? Por causa do Vilela, né? Eu só dou uns pitacos. É uma só. trilogia o Neuromancer. Cara, eu outro dia achei o meu Neuromancer lá, eu só tenho o Neuromancer. Eu só li o Neuromancer, vou ler os outros dois lá. Só tem aquele. E sempre olho aquele do Perdido em Marte lá. Tá na sequência. Tá na minha estante lá, cara. Devoradores de Estrelas. Devoradores de Estrelas. Lê logo porque... Mas como é que é Fala só rapidinho o enredo lá, que eu sempre esqueço. O enredo é a Terra... Sem dar spoiler, né? A gente começa a ter uma nova era glacial, a temperatura começa a baixar porque o Sol tá chegando menos luz do Sol pra cá e tá no mínimo solar. Descobrem que tem um ser vivo que tá comendo... os raios solares que estão vindo para cá, que está entre o Sol e a Terra. E aí descobrem que outras estrelas perto, as estrelas próximas, estão acontecendo isso. Com exceção de uma. Aí manda uma missão para essa estrela para ver por que essa estrela não está acontecendo isso. E a história começa com um cara, um astronauta que é mandado para lá, né? Isso é muito interessante, sabe por quê, cara? E galera, não perdi o fio da meada não, mas tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver com 3 Atlas. O 3 Atlas, alguns relatos dizem que conforme ele está se aproximando do Sol, ele está como se ele estivesse se energizando. Ele deveria se comportar de uma determinada forma quando chega perto do Sol. Como cometa. E se comporta diferente. É como se ele estivesse sugando a energia do Sol. Já tem a ver. Mas quando você pega, cara, aí o Arthur C. Clarke, aquele encontro com o Rama. Sim, cara, maravilhoso. Você leu? Que tem É exatamente isso. Mas tem mais a ver com o Oumuamua. Porque ele é todo cilíndrico também, muito comprido, tipo um charutão. E a missão vai para analisar e eles entram e é uma cidade lá dentro. Né, tem um mundo lá dentro. E se eu não tô enganado, esse Rama, ele se alimenta do Sol também, né? Isso. Suga ali. E o Arthur C. Clarke não brincava em Não, são 3 livros também. São 3 livros. Cara, a galera fala, cara. Rendezvous with Rama. Arthur C. Clarke, a galera fala que ele não escrevia ficção científica, ele falava verdade por meio da ficção. Porque os livros dele tem muita ciência, ele manjava muito, então ele colocava toda a parte de ciência, era muito era acurada. Muito maneiro, é verdade. Então, assim, H. Wells, cara, nesse Conspiração Aberta, ele fala, cara, a gente tem que criar uma nova ordem mundial, que ele chama de World Commonwealth, né, que é tipo bem-estar comum, bem comum mundial, que é a unificação global, política, social, econômica e tal, e acabando com esse negócio de Estado-nação tradicional, porque a desculpa deles é o seguinte, existem guerras. Geralmente as guerras são entre países. Se você não tem país, você não tem guerra. Essa é acabou, meu irmão resolveu. Tipo assim, tá com dor de cabeça, arranca a cabeça. Porque sem cabeça você não vai ter dor de cabeça. Se uma mulher te traiu no sofá, vende o sofá. Exatamente. Gostou dessa, né, Robert? Lembrei. O problema é o sofá, cara. Lembrei daquela piada que o cara falou assim, pô, meu irmão, acho que minha mulher tá me traindo com leiteiro, cara. Ué? O cara falou, por quê? Pô, cheguei no meu quarto lá, tinha umas caixas de leite. Aí o outro falou, pô, cara, eu acho que minha mulher tá me traindo com um carteiro. Aí o cara falou, mas por quê? Cara, tinha uma mala com negócio de carta, tipo coisa do correio dentro do meu quarto.
Aí o maluco falou assim, pô, eu acho então que minha mulher tá me traindo com um cavalo. Aí ele falou, por quê? Pô, cheguei em casa e tinha um jockey dentro do meu quarto. Pelo raciocínio. Pelo raciocínio. Não? O Bigoda não entende as piadas, cara, ele não ri. Ele tem um senso de humor estranho, né? Eu contei aquela piada do barbeiro, ele demorou pra cair a ficha cara, dele, ele não entende a ironia. Isso é engraçado, né? Meu irmão é assim também, cara. Meu irmão, eu lembro... O gabarito da piada pro rapaz. Meu pai é engraçado porque ele conta a piada e depois explica. Tem que Ele dar conta, um... você entendeu? Ele dá o gabarito, então, né? o Jockey que tava traído, você cara, entendeu? Ele é o Ricardão. Ó, agora que ele entendeu, cara. Cara, você viu a cara dele quando eu falei isso? Pô, ele falou, eu tô triste que daqui eu não tô conseguindo ver a cara você não tá dele. vendo o Bigode, Tem que mas- botar um espelhinho aqui pra eu Ele ter só um... entendeu agora, cara. Não, meu irmão era assim, cara. A gente tava criança, né? Um amigo chegou e falou aí... tinham 2 cachorros, né? Conversando. Aí passou uma cadela e um cachorro falou aí, vamos lá. Ele falou, não vou não. Ele falou, por que não? Parei de cheirar. Aí meu irmão... Pô, não entendi, não. Ah, não, Aí os caras falaram, pô, cachorro não tem mania de ficar cheirando. cacheiro. Aí ele, porra, era cachorro na história? Pô, lógico, eu não falei que era o cachorro. Ele, pô, mas cachorro não fala. Ah, não. Eu falei, ó, esquece, irmão, esquece. Uma vez contaram a piada, não, o cara tava no bosque, ele, peraí, o que é bosque mesmo? Como assim? Esquece. É o cara que está contando que aquela piada tem um português, um francês, um americano no avião, eles colocam a mão pra fora do avião. Ah, mas não dá pra colocar a mão pra fora do avião. Sacanagem, Cara, é uma né? piada só, cara. Relaxa, velho. Pô, não precisa seguir as regras, né, do mundo com isso, cara, pô. Então, assim, cara, o H.G. Wells, ele já tinha essa ideia, vamos acabar com o negócio das nações e vamos criar um governo único global, que assim a gente acaba com as guerras, porque as guerras são feitas entre as nações. Na verdade, é inspirado nisso também que surge a Liga das Nações e depois a Organização das Nações Unidas, entendeu? A gente vai ter uma Essa ideia de ter uma organização global que vai mediar os conflitos e daqui a pouco você não tem mais Estado-nação, você tem os grandes blocos, né? Tipo, a União Europeia é fruto dessa mesma visão de mundo, né? E o que é interessante é a gente perceber o cara que é o pai da ideia da Liga das Nações da União Europeia, que é o Conde Kalergi, com K. Escreve Kalergi, né? Ele tinha uma mistura curiosa, ele era descendente de austríaco com japonês. Pô. Ele tinha uma cara meio... Imagina um austríaco com um japonês misturado. É o Conde Kalergi. E ele tinha essa ideia de... Ele desenvolveu o conceito de pan-Europa, que a Europa não ter mais país, ser uma única nação, um único continente. Então, cara, o grande reset do Klaus Schwab, ele se inspira muito nisso. Klaus Schwab, então, é o cara que inventa essa ideia do grande reset, que é uma ideia que está impregnada em tudo quanto é lugar no mundo hoje. Você fala assim, Daniel, mas eu não vejo assim falar de grande reset. Aí eu pergunto, você já ouviu falar em ESG? Não. Environment Sustainability Governance, né? Sim. Meio ambiente, sustentabilidade. ESG é um dos pilares do grande reset, pô. Então, assim, às vezes você não vê o nome grande reset, mas você vê as propostas, né? O que está por trás. Então, eu já ia falar, cara, que tudo começa... Eu tô até com um problema agora, que eu tô acostumado a conversar contigo, e aqui dá pra gente desenvolver as ideias, né? Aí eu vou nos outros podcasts e eu não saio falando tudo no início, eu vou construindo e enchendo de Aí os caras cortam você. Pô, na hora que vai começar, o cara, pô, foi muito bom. Eu falei, ih, rapaz, aqui é mais curto. Ah, é verdade, Ferrou. entendi. Quando tá começando a esquentar. Caraca, meu irmão, falei, mas eu nem falei o assunto ainda. Tava só na preparação, né? Eu tenho que ter um assessor só pra me falar, meu irmão, é 1 hora. Acelera. Início, meio e fim em 60 minutos. Então, assim, cara, eu ia começar já com o Klaus Schwab, tem vários livros, inclusive, eu tenho todos os livros dele, separei uma pilha desse tamanho de livro pra trazer, esqueci na minha sala. Falei, pô, deixa eu ver a capa, de repente eu vou comprar os livros também. Vale? Vale, cara. Quarta Revolução Industrial, vale a pena. É o primeiro livro que eu ia citar. Pode repetir o nome do livro, por favor? A Quarta Revolução Industrial. Só que eu ia te perguntar isso, Vilela. A gente pode agora já pegar esse primeiro livro. Não é o primeiro livro que ele escreveu, é de 2016, mas é um dos livros mais interessantes para a gente pensar o que é o Grande Reset. Ou a gente já parte por a Quarta Revolução Industrial, ou eu te explico um pouco de onde esse cara tá vindo. Primeiro isso. Então pode ser? Vamos lá. Temos tempo? Tem. Galera, acho que a galera vai gostar. Cara, é um alemão. Klaus, né? A galera fala Schwab, mas alemão é Schwab, né? Klaus Schwab.
Porque o W tem som de V, né? Lá não tem... Nos Estados Unidos é ao contrário, né? O W tem som de U, né? A gente fala Vilma, aqui lá é o Wilma, né? Wilma. Você vai ver Flintstones, né? Aí o Fred Flintstone, Wilma, né? Aqui a gente fala Vilma, né? Vilma. É. Olha lá, Quarta Revolução Industrial, Klaus Então, Schwab. esse aí, Klaus Schwab. Eu tenho isso tudo lá, cara. Eu até deixo na minha mesa lá, quando eu faço as lives, que eu sempre mostro, né? Pra incentivar a galera ali. Agora, esse cara, meu irmão, qual que é o esquema dele? Qual é a situação dele? Ele falou o seguinte, olha, depois da Segunda Guerra Mundial, quando eu era muito jovem, a gente tá falando dos anos 45, 50, eu fui para os Estados Unidos para tentar conhecer a sociedade americana. Só que ele fala, cara, depois da Segunda Guerra Mundial, onde os alemães eram os vilões, um alemão não era muito bem recebido nos Estados Unidos. Então eu cheguei lá meio assim, peixe fora d'água. Aí eu fui lá na Universidade de Harvard e quis assistir umas aulas. Perguntei se eu poderia, perguntei ali, posso assistir uma aula como ouvinte e tal? E os caras falaram, não. Aí ninguém queria saber de um alemão em Harvard, né? Até que eu fui até uma aula de um cara chamado Henry Kissinger. Que, na verdade, o nome dele não é Henry, né? Heinz Kissinger, né? Que nasceu na Bavária, exatamente lá na Floresta Negra, de onde saem, né, as No grandes sul da Alemanha. feitiçarias. Inclusive, quando eu era mais novo, eu não Eu tinha... tive lá, você teve lá? Não. Cara, Tem um climinha? tem um clima, viu? É, tem uma parada ali, Tem uma né? parada. Uma vibe. Tava meio chuvoso. É. Eu fui num hotel. Baviera, né? Às vezes o cara fala É. Baviera em vez de Bavária. Fui num hotel, numa cidadezinha dessa, bem no meio da Floresta Negra. A mulher, a velhinha que me atendeu era tipo uma bruxa, velho. Parada de filme, assim. Sabe É. aquele rosto assim, coisa de filme, assim. Caramba. Mó climão, né? Não tinha nada a ver, mas tipo, você constrói todo na sua É, a cabeça. atmosfera da parada, né? Aquele lugar úmido, É. aqueles lugares cheios de coisa pendurada na parede, É, gato Um andando. símbolozinho estranho, símbolos né? estranhos, Uma exato. heráldica e tal. É. Cara, aí o Klaus Schwab falou, pô, eu tava lá, aí eu pensei, poxa, eu sou alemão, ele também é alemão, acho que ele vai deixar eu assistir a aula. E deu certo. Ele chegou, poxa, eu sou alemão, tô aqui nos Estados Unidos, querendo conhecer, estudar. Você poderia me permitir assistir a aula aí, como ouvinte? Eu, claro, pô. E aí ele fala, aí começou uma grande amizade. Cara, Henry Kissinger, ele foi um dos caras mais poderosos do planeta. Ele venceu o Nobel da Paz, foi secretário de Estado. Mas a grande questão é que é a história oculta do Henry Kissinger. Como assim a história oculta? Cara, Henry Kissinger, um alemão, um imigrante alemão nos Estados Unidos, como é que ele chega ao alto escalão do governo norte-americano e a gente poderia dizer até do cenário global, né? Henry Kissinger é endeusado na China, meu irmão. O chinês adora Henry Kissinger. Porque o Kissinger foi o cara que na época do Richard Nixon ajudou a abrir a comunicação entre os Estados Unidos e a China, né? Tem até uma obra de música erudita do... acho que é John Williams, que é Nixon in China, que é legal pra caramba, sensacional pra quem gosta de música erudita. E aí, cara, o Henry Kissinger, como é que ele ascende ao poder? Henry Kissinger vai muito jovem para os Estados Unidos, né? Aquele contexto ali já do nazismo começando a perseguir judeu. Ele, como judeu, ele saiu fora, né? Foi malandro. Chegou nos Estados Unidos, se alistou no exército, lutou na Segunda Guerra Mundial. Aí o que acontece? Quando tá terminando a Segunda Guerra Mundial, os americanos não são burros, nunca foram, né? Senão não era potência. Eles pensaram, cara, a gente vai mandar a maioria desses nazistas para pena de morte e prisão perpétua. Mas não vale a pena a gente mandar os melhores cientistas deles para isso, né? Que aí é um desperdício. Claro. Não. Então eles pensam, vamos dar um salvo-conduto para esses caras? Até o filme Bastardos Inglórios vai muito nessa linha, né? Que é o Brad Pitt que faz o papel do Aldo Rain, né? Ele chega e fala, cara, meu comandante mandou a ordem aqui para eu te livrar. Para você vai para os Estados Unidos com outro nome, né? Mas eu não vou deixar isso passar em branco, não. Lembra? O cara faz na testa dele uma marca. Eu não vou deixar você fingir que é americano, não. Porque passa assim, né? Se o cara fala inglês bem, ninguém dá nada, né? É tudo anglo-saxão, né? Germânico. Então, cara, os caras pensam assim, poxa, vamos pegar a elite científica deles. Aí começa a puxar o Wernher von Braun. Wernher von Braun era major da SS, cara. Pois é, cara. A SS, cara, a tropa de elite lá, de Hitler, o cara tinha que provar, acho que 10 gerações arianas. Cara. O cara fazia uma genealogia do cara pra ver se ele era ariano 100%.
E aí o Werner von Braun era o cara que fazia os mísseis, porque alemães que deram um prejuízo terrível para os Estados Unidos. Falaram, agora tu vai... Os caras estavam muito avançados tecnologicamente no começo da guerra. Principalmente nessa parte aero, né? Tanto que ele cria o foguete V2, né? Mas depois ele ajuda a criar os foguetes da NASA, pô. Pois é. Junto com o Jack Parsons, que era o braço direito de Aleister Crowley lá nos Estados Unidos, né? E aí, cara... eles pensaram, pô, a gente precisa de alguém para fazer a ponte com esses alemães, né? Para fazer as negociações. Quem que eles chamaram para fazer a negociação? Henry Kissinger. Porque Henry Kissinger era alemão naturalizado americano e falava alemão fluente, conhecia alemão, então ele que fazia o trâmite para escolher os caras que seriam eleitos para participar da Operação Paperclip. Operação Paperclip, o projeto Paperclip, foi o projeto em que a CIA, na época era a OSS, depois em 1947 a CIA é criada. Foi o projeto que pegou aí o Werner von Braun. E ele era amigão do Walt Disney também, né? Odeio ele. Mas ele constrói foguete. Então não, vem pra cá. Chega aí, vamos fazer um acordo. Fazer um acordo aí, né? Não era só nazista, o cara era major da SS. Exato, né? Tipo assim, criminoso de guerra, mas aí não. Vamos aproveitar e fazer do limão a limonada, né? Então, cara, o Henry Kissinger, ele começa a se envolver com as operações mais sigilosas, mais sensíveis que estavam acontecendo no mundo naquela época. Porque ele fez a ponte entre o governo americano e os alemães que eles iam retirar o cara de uma pena de morte e botar para trabalhar secretamente nos Estados Unidos. O Major Werner von Braun, ele é um dos poucos que ficaram públicos, que a gente conhece. Porque a maioria chega nos Estados Unidos e vai trabalhar lá no laboratório de Los Alamos da vida, muda de nome, o nome do cara é Werner von Braun, aí bota o cara no nome... Agora você é Michael Schmidt, você é americano, cria uma nova identidade pro cara, e o cara tá lá, louro de olho azul, ninguém sabe que ele é alemão, meu irmão. Então, o que tem de descendente desses caras no Congresso americano hoje... Dizem que eles que governam os Estados Unidos ali nos bastidores. Então, o Henry Kissinger, cara, ele se torna um cara muito poderoso porque ele começa a ter acesso aos projetos mais secretos. Porque você trazer um criminoso de guerra para dentro dos Estados Unidos e ele não ter pena nenhuma, muito pelo contrário, ele ganhar um grande salário num ótimo cargo, tem que ser muito secreto isso, senão isso gera uma comoção popular terrível, né? Então, quem é o pai intelectual de Klaus Schwab? É o Henry Kissinger. É esse cara poderosíssimo que tem todas essas ideias. Inclusive, depois se você puder ver para mim, Homer, que eu esqueci o nome desse livro, é um livro que é do Eric Schmidt. Schmidt é Schmidt, né? DT. E junto com o Henry Kissinger, antes do Henry Kissinger morrer, que morreu com uns 100, 102 anos. Esse livro é sobre inteligência artificial. Eu não sei se é a era da inteligência artificial, um negócio assim. Henry Kissinger tinha vários projetos nesse sentido, de uma nova ordem mundial, de mudar a estrutura do mundo e tal. Então, ele passa isso para o seu pupilo Klaus Schwab. E aí o Klaus Schwab, então, em 2016, ele publica um livro que é a base do Grande Reset, que o nome do livro se chama Quarta Revolução Industrial. O que é a Quarta Revolução Industrial? A ideia é a seguinte. A primeira Revolução Industrial foi com as máquinas a vapor, aquela Revolução Industrial clássica, né, do cercamento de campos, né, que aí começa o movimento lá do ludismo e cartismo, que eram os trabalhadores que jogavam o sapato dentro da máquina para travar a máquina, né? Aí eles botavam as crianças para engatear por dentro da máquina para achar o sapato para tirar, né? E aí eles recuperam uma ideia que vem desde o Império Romano, né, da prole, né, o proletário, né? Prole e proletário tem tudo a ver, né? Então esse conceito de prole e proletário é ressignificado ali porque tinha muita criança nas fábricas, né? Porque não tinha lei trabalhista, então as crianças trabalhavam e era bom ter criança trabalhando porque as crianças conseguiam entrar